Agora, bora falar sobre o que está acontecendo no Flamengo. Pessoal, o meio do ano vai ser um ano de transformações para o Flamengo. Algumas coisas já podem começar a ser impactadas agora. Como eu falei para vocês na live de ontem, no pré-jogo, o Flamengo errou no seu planejamento orçamentário financeiro ao imaginar que pudesse ter a volta do público já para agora em abril. Aliás, eu nem sei se errou, porque a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, está tentando colocar cerca de 30 mil pessoas no Maracanã no jogo contra o Fluminense, Fla-Flu. Isso, para mim, no momento que o nosso país está atravessando agora, beira a insanidade. E mesmo que eles coloquem esses 30 mil como um experimento, mesmo que sejam 30 mil, teoricamente, que já tiveram a doença e, portanto, estão imunes, não vai gerar receita. Será só um teste. Então, o planejamento orçamentário do Flamengo ainda vai estar furado. Não acredita em público no estádio esse ano, não. Assim como o Marcos Braz também não acredita. Então, se o planejamento orçamentário não for cumprido à risca, tem que ser feita uma readequação. E essa readequação tem que procurar tirar dinheiro de algum lugar para cobrir esses locais que não vão conseguir bater as metas. E isso vai interferir diretamente na aquisição e venda de jogadores. O Jorge Sampaoli, por exemplo, é um cara que conhece toda a situação que envolve os clubes do Brasil. Ele mal chegou a Marselha, na França, e já entregou a famosa listinha de reforços dele para o presidente do clube francês. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro, onde ele investiu 200 milhões de reais e não conseguiu conquistar um título de expressão, e vai ser pior ainda no Olympique de Marseille. Podendo comprar em euro, Sampaoli vai deitar e rolar. Mas o principal jogador da lista do Jorge Sampaoli, que foi entregue para o Olympique de Marseille, é um grande conhecido nosso, é um grande querido jogador nosso, é o nosso maestro Gerson. O Sampaoli mal chegou lá e já foi logo tratando de dizer que quer a contratação do Gerson. Isso é uma coisa que preocupa muito, demais. Por quê? Porque é um clube endinheirado. O Olympique tem grana, o Olympique é um clube que faz bons investimentos e pode acabar tirando o Gerson da gente. É ruim da parte técnica, da parte financeira talvez não muito. O Flamengo já estipulou que só venderá Gerson e Arrascaeta por valores superiores a 40 milhões de euros. Tanto que o Flamengo está renovando o contrato de ambos agora. Então 40 milhões de euros para o Marcos Braz, devido às entrevistas que ele vem dando, que a gente vem observando, ele pode vender, resolver parte do problema financeiro e ainda repor a altura. Não sei, cara, porque a altura do Gerson hoje, quem estaria? Coloca aqui nos comentários, pode falar mesmo, 40 milhões de euros. Quem estaria à altura do maestro Gerson? Lembrando que o Flamengo não vai poder gastar 40 milhões de euros. Recebeu 40, deve usar uns 10, 15 para tapar o buraco financeiro e o restante para investir num jogador. Quem seria o jogador que vocês falaram assim, não, esse daqui substitui o Gerson na moral? Coloca aqui nos comentários, tá? Que eu vou ler. Agora é o seguinte, não é só o Gerson, não. O Sampaoli quer o Gerson. Agora o Al Nassr e os clubes lá dos Emirados Árabes querem mais jogadores do Mengão queridão. 3 jogadores sofrem ou sofreram recentemente sondagens pesadaças dos caras lá da Arábia. Foram eles, o Everton Ribeiro, que tem grandes chances de deixar o Flamengo no meio do ano. Agora, qual é uma maneira do Everton não sair do Flamengo no meio do ano? É se o Flamengo conseguir vender, por exemplo, o Pires da Mota por um valor alto lá na Turquia. Daí vai entrar dinheiro e tu segura o Everton Ribeiro aqui. E isso é uma possibilidade. Se não entrar uma grana pesada e o Al Nassr vier com o valor que o Flamengo quer, o Flamengo vende o Everton Ribeiro. E o Flamengo já estipulou e já passou para os árabes o valor que ele quer pelo Everton Ribeiro. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é o valor que o Mengão Queridão aceita para vender o Everton Ribeiro. Se eles vierem com 10 milhões de euros, o Mengão Queridão venderá o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro joga numa posição carentíssima que a gente tem, que é aquele lado direito. E aí eu pergunto para vocês de novo, se sair o Everton,
quem joga ali naquele lado. Quem pode dar conta daquele setor? Sem precisar mexer em investimento, eu penso no Gabi. O Gabigol jogando pela direita, o Pedro centralizado. Aí a gente poderia ter aquele alívio do lado direito. Só que o Gabriel, ele faz a função de ataque. Ele não faz a função defensiva. Ele não vai conseguir fazer o que o Everton Ribeiro faz, ajudando o Isla ou Rafinha no sistema defensivo. Isso nós não teremos. Então coloca aqui nos comentários. Se o Everton saísse, quem vocês trariam para o lugar dele? Coloca aí que eu quero saber. Já o Bruno Henrique é o segundo jogador que mais recebe sondagens do mundo árabe. E o povo está em cima dele para tentar levá-lo também no meio do ano. O Flamengo também já estipulou os valores, entre 12 e 15 milhões de euros. Chegou aqui com 12 milhões de euros. Hasta la vista, Bruno Henrique. Obrigado, valeu, vai com Dios. Por isso que eu estou falando, quando o clube começa a estipular os valores, começa a encaixar os valores, é porque está disposto a perder o jogador. E é aí que mora o perigo. O Ilharão é outro também que vem sofrendo bastante sondagens do mundo árabe, mas esse, pelo menos, ninguém chegou a conversar sobre uma saída efetiva. Todos os outros que eu citei, o Flamengo teve contato direto com os clubes que prometeram vir no meio do ano com a grana que o Flamengo quer para tirá-los do nosso elenco. E é aí que é preocupante. O Arrascaeta também foi procurado pelo mundo árabe, mas o Arrasca não quer sair para o mundo árabe. O Arrasca, se sair do Flamengo, quer sair para um centro maior. Ele é muito jovem e tem bola para sair para um centro maior. Então, o mundo árabe, pelo menos por enquanto, não nos ameaça com relação ao Arrascaeta. Agora é o seguinte, se tem jogador saindo, tem que ter jogador chegando. E tem um jogador que está ficando livre no mercado agora, que geral está me perguntando se tem possibilidade de vir para o Flamengo. Por que eu só estou falando dele agora? Porque eu fui fazer uma apuração séria e criteriosa, sem a mínima necessidade e interesse de ser o primeiro a falar sobre, e sim de trazer informação concreta e verdadeira para vocês, tá? Roger Guedes. O Roger Guedes, pessoal, sempre foi um dos sonhos de consumo dessa gestão que hoje está no Mengão Queridão. Mas em outras épocas, nunca foi possível tirar o jogador lá do clube chinês, porque chinês para negociar é complicado pra caramba, sempre pede muito caro. Então, o Flamengo não via essa possibilidade. Agora o Roger Guedes está em processo de litígio. Ele ainda não está livre no mercado, mas não aceitou a renovação de contrato e está tentando aí uma rescisão amigável. Caso ele fique livre no mercado, o que vai demandar uma contratação dele ou não são os valores salariais e luvas que ele vier a pedir. Não é só o jogador estar livre para facilitar a vida para o Flamengo. Ele hoje ganha lá na China cerca de 3,5 milhões de reais. Se ele vier com esse intuito para o Brasil, eu só vejo dois times podendo contratá-lo. Atlético Mineiro e Palmeiras. Porque esses dois clubes não trabalham com seus respectivos dinheiro, e sim com dinheiro de terceiros. Então só esses dois clubes eu vejo com capacidade para bancar 3,5 milhões de euros. Agora, já tem um clube brasileiro que saiu na frente. O Grêmio já fez proposta oficial para o Roger Guedes. Mas eu não vejo o Grêmio com tanto poderio financeiro para nos impedir de contratar o Roger Guedes. O fato vai ser que, primeiro, o Flamengo vai aguardar ele terminar o litígio dele com o clube chinês. Depois, obviamente, o Flamengo fará uma sondagem para saber os valores. Isso é fato, pessoal. E o Flamengo fazer uma sondagem não necessariamente quer dizer que é o Marcos Braz que vai ligar, que é o Bruno Spindel que vai ligar. O Centro de Inteligência de Mercado pode fazer esse contato e fazer uma sondagem sem compromisso. O Flamengo pode colocar terceiros que o representa extraoficialmente para sondar. Por que o Flamengo pode fazer isso? Para não colocar o nome do Flamengo no meio da parada. Não, o Flamengo nunca conversou com o Roger Guedes. Mas, na verdade, foram pessoas extraoficiais do Flamengo que sondaram. E isso vai acontecer só se o jogador ficar livre. Ele ficando livre, a sondagem acontecendo, o Flamengo vai ver a viabilidade de trazê-lo ou não. Hoje há conversas entre Flamengo e Roger Guedes? Nenhuma, zero. Ninguém do Flamengo, oficial ou extraoficialmente, entrou em contrato com o jogador, por conta dele ainda pertencer ao clube chinês. Agora, assim que o jogador se desligar, a informação que eu tenho é que os caras vão sim procurar e fazer a sondagem em cima do Roger Guedes. Se o salário couber, aí pode ser até que sejam abertas negociações.
Claro, vai valer muito também o que os outros clubes, o Atlético Mineiro, por exemplo, sempre monitorou o Roger Guedes. E o Roger Guedes e a torcida do Atlético Mineiro sempre trocaram carícias nas redes sociais. Dependendo da vontade do jogador e do que o Atlético for oferecer, não tem como o Flamengo entrar num leilão pelo jogador, ok? Então tudo isso vai debandar do que rolar na demanda que tiver quando o jogador estiver realmente livre do clube chinês. Mas se não for o Roger Guedes, quem vocês gostariam que reforçasse o Flamengo? Michael ontem jogou demais, velho. Tenho muita esperança e expectativa no Michael. O Mauricinho falou exatamente o que eu vi em campo, que o Michael chamou a responsabilidade para ele, conduziu os jovens à vitória e foi um jogador essencial. Mauricinho, poucas vezes vi um jogador com tamanha qualidade como ele viu o Michael ontem, em palavras do próprio Mauricinho. Concordam? Coloquem aqui nos comentários. Tenham um excelente domingo. Saudações rubro-negras.